Salve, salve família! Casa de Cura, o podcast. Mais um episódio incrível e hoje com uma super novidade para falar de um lançamento sobre espiritualidade, chegando nas telinhas, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o livro Sexo e Destino virou filme. E hoje a gente está aqui com a protagonista do filme, Letícia Augustin. Bem-vinda, minha irmã. Vou deixar ela falar um pouquinho, que a gente quer saber tudo sobre ela, sobre a história do filme. Uma hora de bate-papo aqui para tirar todas as dúvidas e vocês ficarem bem curiosos para correr amanhã na estreia. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. E assim como você falou, essa obra agora virou filme. A gente só tinha ainda radionovelas e o livro, né, Sexo e Destino, mas o filme ainda não tinha e a gente está sendo pioneiro. Então, poder estar cumprindo com esse propósito através de André, porque eu acho que ele veio com esse grande propósito através de Chico, né? É uma honra enorme. Eu estou muito feliz e grata de ter participado e de estar levando adiante essa doutrina, porque esse filme tem um poder muito forte de doutrinação, uma mensagem muito rica de transformação, evolução, de virar essa virada de chave, né? E despertar para a gente poder entender do porquê estamos aqui, não é só uma passagem, né? Com certeza. E como nada é por acaso, a gente está aqui com a Letícia. Acredito que também não foi por acaso que essa história Eu chegou nas falo suas que Deus não mãos. une pessoas, ele une propósitos. Exatamente. E aí, Letícia, antes desse filme, conta um pouquinho da sua carreira. Como é que foi que você chegou até aqui? É, então, só para lembrar que amanhã já é a estreia, né, gente? Sim, a Dia gente 20 de vai, por maio é favor. 21 de maio. Quero ver Então, o no pessoal caso, correr lá. todos os cinemas vão lá prestigiar o Espiritismo. E, e para mim foi, assim, algo que veio que eu não tinha como negar como um propósito na minha vida. Porque eu, desde pequena, que eu tenho conexão com o kardecismo, eu fiquei dentro, assim, uns 10, 15 anos no kardecismo, no centro espírita. E hoje em dia eu não me rotulo como espírita porque eu acredito num poder espiritual, assim. Eu falo que eu sou uma buscadora espiritualista, acredito em tudo porque eu acho que o universo é muito grande e cada hora a gente vai encontrando respostas, né? No final é a fé que move, mas eu acredito muito na espiritualidade por trás. E quando me veio esse projeto, para mim foi algo que me encaixou assim como um sinal de comprovação de que tudo que eu havia, né, convivido, aprendido no meu passado, não foi à toa. Era para naquele momento eu usar como bagagem, né, de conhecimento e colocar agora em prática. Porque é uma obra muito rica e que traz o entendimento espiritual assim, muito esmiuçado, mas ao mesmo tempo por ter uma comunicação também jovem, moderna, fica mais didático para as pessoas também entenderem. Mas a gente que está ali fazendo por trás, a gente tem que ter esse entendimento para Com poder conseguir, né, certeza. passar essa mensagem. E então para mim foi muito gostoso assim de fazer, porque eu pude conectar com várias, assim, passei, né, pelo processo de evangelização, de todo durante assim criança, adolescente, eu passei por todas essas fases. E eu fui resgatando todas essas memórias, né, nostálgicas de que eu tinha aprendido ali para colocar em prática. Então, para mim foi um prazer enorme, ao mesmo tempo de comprovação de que aquilo ali estava vindo para algum propósito maior. E assim eu coloquei, sabe, essa responsabilidade de estar cumprindo com um propósito real, assim. Eu acho que André veio muito, assim, com esse objetivo através de Chico, porque tem uma mensagem muito forte de despertar. E eu acho que essa comunicação vai despertar também pessoas que não têm esse entendimento espiritual. E aí eu acho que aí a grande, sabe, doutrinação, poder de doutrinação mesmo, de realmente alcançar o mundo, sabe? E se a gente conseguir passar essa mensagem, eu acho que a gente já vai estar cumprindo com uma grande caridade aí, né? De conseguir ajudar um. Porque a gente tá aqui, né? Pra nos ajudar e pra Com ajudar o certeza. outro, né? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para Emmanuel, eu acho que ele também fala, a maior caridade que a gente pode fazer é divulgar o espiritismo. Então eu acho que isso aí é uma divulgação, ao mesmo tempo também uma passagem assim da obra de doutrinação muito, muito, muito valiosa. Eu vejo isso, Letícia, assim, no meu ponto de vista, como dirigente de uma casa espírita, né?
que você está sendo um instrumento incrível da espiritualidade. A gente entende que médiums como o Chico, muito sério, né? Uma pessoa incrível que, sem mais, né? Falar de Chico, eu acho que não tem religião que Não tem. pessoas de mais diversas religiões respeitam a figura do Chico. É. E ele era um grande mensageiro, um grande instrumento da espiritualidade. E para que falar com a espiritualidade se não tiver um propósito? Só por curiosidade, para saber como é o outro lado? Não é bem isso, né? Eu acho que a missão do Chico foi justamente trazer as experiências, trazer as mensagens e levar esse livro para a telinha, eu vejo como um passo gigante para despertar. Como você mesmo disse, você tem noção de quantas pessoas que vão ver esse filme e vão refletir por um segundo que seja. Isso já passou na tua cabeça a grande responsabilidade a qual lhe foi dada? Total, total. Essa responsabilidade, inclusive, que eu falei é sobre isso, sabe? Eu acredito muito na competência, assim, de Chico de realmente psicografar através de André essa obra como algo que depois ia vir, né? A gente, ó, imagina, agora a gente tá vindo como filme, mas que já era uma obra, um livro que veio com esse total ensinamento, né, para nós espíritas e poder estar fazendo esse filme de uma forma assim mais moderna e didática para alcançar também mais mundialmente. Eu acho que isso a gente nem imaginava, né? Mas André já imaginava e já colocou através de Chico, né? Por que Chico? Porque Chico é amor, gente. Chico foi humilde, ele foi, é igual você falou, eu acredito, nossa, eu sinto muito isso e é muito lindo de ver como o Chico realmente ele foi uma pessoa que passou por aqui, que a gente não ouve ninguém falar um A dele. Ele conseguiu ser uma pessoa humilde o tempo todo, cativante o tempo todo e conquistou mundialmente, né? Eu acho que não só os espíritas, quem fala de Chico hoje em dia, e conheceu, vê como um legado realmente. Ele deixou, né, um legado muito bonito. É um exemplo. Então, eu pedi muito à equipe de codificação de Chico Xavier e Emmanuel que pudesse estar presente, me conectando, né, para estar dentro desse propósito, e também todos que estavam envolvidos. É, o produtor do filme, o Tommy, ele também é espírita, e aí isso foi muito bom também, porque trouxe toda essa fé em cima da parte também dele, a esposa dele também é, então conectando com pessoas ali do projeto que também tinha esse entendimento, essa conexão, e a gente orando, pedindo, eu acho que teve um potencial de força maior para a gente se conectar com esse plano espiritual para estar ali na hora do pré e de toda a produção, sabe? Então foi isso que fez eu acreditar realmente nisso, que tinha toda uma equipe espiritual antes já que já havia sido preparada e naquele momento para poder trazer essa obra com esse poder. E pode dar spoiler de um pouquinho do como, o que que é o filme? Os bastidores, muita gente não lê o livro, então não sabe o assunto. Você pode trazer um pouquinho desse caminho para eles entenderem o que que eles vão encontrar lá nos cinemas? Posso. É, são duas famílias, todas têm conflitos entre si e todos têm um lado negativo forte. Não tem o melhor, o pior, não. Esse filme não. Esse filme ele retrata de formas diferentes os vícios, os nossos os nossos desejos carnais ainda aqui na Terra muito forte, que a gente está aqui para evoluir e melhorar. E cada um tem o seu, né? A gente sabe que todos nós aqui temos os nossos defeitos. Então esse filme ele retrata muito na verdade, assim, de perto, assim, nua e crua, de como é cada tipo, assim, de defeito. São defeitos, assim, que não tem como um telespectador que entrar não se identificar. Então, acho que é isso que vai intimar mais e tocar mesmo corações e despertar nessa identificação, sabe? E também o tempo de evolução de cada um é em tempos diferentes. Ou seja, né, a gente no Espiritismo acredita muito nesse tempo para cada um. E isso retrata muito. Porque no filme, assim como todos têm os seus defeitos, todos também passam pelo processo de evolução em tempos diferentes. Até o desobsessor, no final, passa para o mundo das luzes. Então, é muito bonito, assim, de ver toda essa trajetória, toda essa transformação e, ao mesmo tempo, de passar essa esperança de que há sempre tempo da evolução. Há sempre tempo dessa virada de chave e despertar. O que a Letícia trouxe é muito importante a gente lembrar, porque há uma ignorância, por vezes, das pessoas que já erraram muito.
daquele ditado ferrado, ferrado e meio, diz que já não tem mais jeito, isso não é uma verdade. Quando a gente fala de espiritualidade, e aí você citou a desobsessão, e a gente faz esse trabalho lá na Casa de Cura, e muitos espíritos vêm nesse sentimento, eles entendem, eles vêm com muito sofrimento, muito rancor, muito ódio, e muitos já naquela certeza de que são casos perdidos por já terem sido errantes e errantes não são errinhos, são erros De outras vidas. muito pesados. Então, assim, a gente sempre fala, sempre há jeito, sempre há salvação. Aproveita de hoje para em diante, refletir, recomeçar, começar a rever o que pode fazer de diferente. E eu E tenho é o para tempo mim todo. que esse filme vai trazer esse despertar para muita gente. Muita. Eu acho que a linguagem, assim, moderna vai conectar pessoas que não têm nem esse entendimento e nem... Até pessoas que têm também esse entendimento, mas Sim, entender é exatamente isso. Às vezes a gente pensa, né? Ah, tô indo lá no centro, mas é o aqui e agora, né? É o pensar, é o sentimento, tudo são formas e pensamentos que a gente tem que estar o tempo todo. Eu falo, não é só orar e vigiar, é orar e vigiar, e vigiar e orar. É o tempo todo. E a gente pensar nesse aqui e agora que faz sempre a diferença, porque a gente está aqui para passar por cima dos obstáculos mesmo, né? aprender. Qual é a quinta geração? Provas e expiações. Então, por que que a gente vai negar essas provas e expiações? A gente aceitou, né? Então, agora a gente tem que ter esse desafio de saber passar. E passando Exatamente. por ela, você que escolhe qual forma você vai querer, né? Se vai ser um pouco mais leve, acreditando nesse propósito mesmo, porque daí a gente olhando dessa forma, a gente entende que aquilo tem um porquê, né? Não é, tá dando tudo errado pra mim, mas às vezes tem um porquê de você passar por aquilo. Às vezes Deus permite, às vezes não, Deus sempre permite pra gente, ele não dá o tamanho da cruz, né, pra quem não consegue carregar. É dessa forma também, ele permite cada coisa. A gente que não tem todo esse entendimento, mas se a gente pega por trás de tudo, tem uma explicação. Vidas passadas, evolução, né? A espiritualidade por trás. Esses inimigos desencarnados que não querem que a gente evolui. E quanto mais a gente vai para a luz, mais a gente vai Mais é perseguido, atacado. mais é Isso é atacado. fato. Mexer com a espiritualidade é responsabilidade. Muita, muita. E falando nisso, eu já tive a oportunidade de conversar com a Letícia em outro momento. Ela me falou um pouquinho da personagem. E a personagem trouxe muito esse entendimento para você do, do, do espírito sofredor, do espírito que está em evolução. Me conta um pouquinho, fala um pouquinho dela para o pessoal. Bom, esse filme, ele é diferente, porque ele não é um filme fictício, né? A gente está falando Baseada em de história real. baseado realmente numa história real, em famílias que realmente passaram aqui. Então, todos os personagens são espíritos que tiveram aqui de verdade, né? Esse daí é um diferencial muito grande, porque eu já estava acostumada. Esse é meu primeiro filme espírita, e antes fazia, né, todo o preparo de laboratorial, com personagem e tudo mais, mas sempre naquele lugar de, né, não é meu e é fictício e tá tudo bem. Agora, quando entrou para um lugar de entendimento de que era real e que eu comecei a me permitir a acessar, isso foi cada vez mais se tornando muito prova viva de que realmente ela estava ali presente e que realmente tinha um poder espiritual ali por trás que estava guiando, né, e movendo tudo. E eu pude sentir muito ela, assim, presente. O espírito que eu representei foi a Marina. E assim como todos os outros personagens, né? Ela tinha também todos os seus defeitos e eram muito pesados. Ela tinha surtos psicóticos, bipolaridade, mas também muito sofredora, assim, de coisas muito pesadas que ela passou, sabe? Durante todo esse percurso. Então a gente consegue entender do porquê também dela também ter todo esse outro lado. Mas, independente disso, todos nós temos que evoluir também esse outro lado, né? Estamos aqui para isso. E poder me conectar com ela e ao mesmo tempo acessar de perto no meu corpo tudo que ela passou, as dores e sofrimento, porque eu orei muito para isso, pedi realmente. Quando eu comecei a sentir, eu fui pedindo para que ela cada vez mais pudesse permear, sabe, no meu corpo, para que eu pudesse trazer o mais realista possível, assim, o que ela tinha sentido de fato passado. E eu, de fato, consegui sentir muito isso.
sentir dores físicas, emocionais, até o ponto de eu começar a entender, assim, o que que era meu, o que que era dela, o que que eu tinha que separar, o que que não era. Então foi um desafio muito grande para mim tudo isso, porque foi uma experiência diferente de todas as outras que eu já pude Eu passar, né? imagino. Porque realmente foi algo muito real, muito vivo, né? Foi vivo. E ela, com esses defeitos que ela tinha, parece que também me escolheu, que eu falo que a gente às vezes não escolhe o personagem que nos escolhe. E eu acho que esse daí é um grande exemplo, das vezes esse espírito ter me escolhido, né, do porquê também. Porque eu também, Letícia, tenho os meus defeitos, que às vezes eu precisava estar em contato com os defeitos dela pra, sabe, de alguma forma também eu poder também Amadurecer. aprender com esse espírito, né, amadurecer. Nada é à toa, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Sentiu medo em algum momento? Então, eu não senti medo porque, como eu já tinha todo esse entendimento passado, isso pra mim foi algo que, na verdade, eu brinco que eu sou às vezes igual São Tomé. Por mais que eu tenha todo esse ensinamento, mas aí no mundo racional, às vezes, parece que é as tentações, né? A gente tem que estar o tempo todo nessa prova, e aí eu falo que eu sou às vezes igual São Tomé, que às vezes tem que ver pra crer. Sabe quando você vai entrando, às vezes, num. Às vezes a gente pega alguns caminhos que fazem a gente muito pra razão, né? E aí a gente tem que voltar pro, opa, peraí. Mas até a gente, às vezes, nega, né? Às vezes, eu me pego negando, e aí quando vem uma prova de Deus, vem com Pra força pra tipo, opa, despertar, pra mostrar. é. E teve alguma curiosidade nas gravações? Quando a gente fala de filme espírita, é muito comum, né? A gente ouvir os bastidores de algumas curiosidades. Houve algum fato interessante que você possa trazer pra gente ou tudo normal? Olha, houve coisas que só, só isso explica mesmo. Ah, Barulhos. É, e até as pessoas também que estavam dentro do elenco de todo o projeto não eram todas espíritas, inclusive, na verdade, a maioria não eram. Mas ao mesmo tempo que aconteceram coisas ali o tempo todo, foram também dando credibilidade para aquilo, entendendo que realmente tinha algo ali por trás. Porque foram várias coisinhas que aconteceram que a gente via que não era normal. Então, esses barulhos, às vezes o diretor queria gravar de uma forma. E a gente repetia a cena e não ia da forma que ele queria. Ia de outra forma, mas essa forma ia mesmo. Parecia que, tipo, realmente, tipo, tinha que tinha ser que daquele imprimir daquele jeito. jeito. Você entendeu? Eu entendi muito, eu imagino. E você tem notícias, assim, eu sei que é tudo muito subjetivo, entre aspas, né? Para quem acredita, não tem nada de subjetivo, mas você teve alguma notícia do caminhar dela, da Marina, né, espiritualmente falando? Se Como ela assim? está em paz, Ah, se ela ainda se encontra ainda ainda nas suas dúvidas, no seu momento ainda de aprendizado, se ela já encarnar, eu acredito que não, que você teve a sensação da presença dela, mas você teve algum spoiler, assim, alguém já chegou para falar, ou algumas pessoas, que sempre tem alguém para falar alguma coisa também, pode ser verdade ou não, mas como é que foi essa... então, eu na verdade eu tenho essa curiosidade ainda de saber esse spoiler dela, assim, de como realmente ela está, porque eu ouvi várias coisas. E durante todo esse meu processo com ela, eu via que estava muito iluminada e protegida essa minha conexão com ela, porque como eu pedi muito a espiritualidade para que pudesse estar amparando, e eu pedi de forma assim que isso que eu sentisse, tudo que eu imprimisse era para realmente passar de alguma forma uma mensagem para mim ser usada realmente como instrumento, eu acho que independente se a minha ligação com ela fosse de alguma forma influência negativa, estava muito protegida. Então, eu conseguia também ter uma relação muito boa com ela, assim, eu conversava com ela, eu pedia pra ela, às vezes eu sentia umas dores nas costas, às vezes não, eu sentia dores nas costas gritante, e que quando eu fui descobrir ela tinha tido um acidente. E aí eu fui entender do porquê que eu tava sentindo essas dores, assim, sabe, tão grande, assim, em lugares que antes eu não tinha, e por que que agora eu tava sentindo. Tanto é que quando foi acabando toda a captação e o finalizar assim desse projeto, as dores foram diminuindo. E esses tempos agora que eu comecei a voltar para a gente poder se conectar novamente, fazer, né, toda a divulgação enfim, né, a estreia do filme, porque a gente grava e depois demora para poder estrear, né?
foi voltando essas dores. Olha só. Você entendeu? E, ao mesmo tempo, tinham pessoas que, durante essa trajetória, conseguiam enxergar ela e vinha falar pra mim. Mas, como eu tive com ela uma ligação muito forte, eu tive um desafio muito forte no final de conseguir colocar um fim. Porque, como eu fiquei grudada com ela há muito tempo, parecia que quando eu também queria finalizar, eu tava muito apegada a ela. E ela também. Então, eu orava daí pra ela seguir. Eu orava pra ela me deixar e, né, que eu já tinha cumprido daí com a minha missão, entender que eu já tinha cumprido com essa missão, que eu não tinha que ficar levando, né, as dores dela e levando, tinha que, ó, aprendi com você, já tive toda essa oportunidade, agora eu tenho que seguir, pegar o que você veio para me ensinar, mas a gente cada uma na sua trajetória. E isso foi muito difícil, porque parecia que mesmo que eu orasse, eu pedia, ainda tinha amarras grandes dentro de mim que quando eu via não estava ainda, tinha algo ainda que prendia, sabe? Então foi um processo. Um processo que até hoje, quando inclusive voltou, eu falei, opa, peraí, vamos, vai vir, eu quero que você venha, mas num lugar mais maduro, num lugar de entender Sim, realmente que é até que ponto, né? Para isso não interferir também em mim, assim, sim. fisicamente, na minha evolução e tudo mais. Até porque a gente sempre fala que assim, o espírito, mesmo quando ele não tem uma intenção, uma má intenção em relação à pessoa, como não é uma obsessão odiosa, ele, para estar próximo, ele acaba precisando da nossa energia. Então, por mais que esse espírito não queira lhe prejudicar ou prejudicar quem está próximo, acaba sugando energia, né? Então, eu acho que o caminho agora, naturalmente, filme estreando, falando dela o tempo todo, creio que o espírito fique realmente no momento, de acordo com a permissão dele, no movimento aí diferente. Uhum. Porém, eu tenho para mim que a oportunidade que foi dada à Marina e a cada personagem desse filme, né, que foram personagens reais, eu acho que a oportunidade que está sendo dada a eles de ajudar incontáveis pessoas aqui na Uhum. carne Uhum. vai fazer toda a diferença no plano espiritual de evolução deles. Total. Imagina, né, a gente passar toda essa dor, esse sofrimento que eles passaram aqui, é também algo que, imagina para eles ver isso e sentir isso, né? O quanto que isso também não vai curar feridas dentro deles. E é o que eu falei, né? Que como a gente não escolhe às vezes o personagem, às vezes são feridas nossas também, atores, que a gente precisava também curar. Então a gente, quando se liga nesse, né? Olha como é profundo todo esse explicar por trás, de que realmente não é um filme à toa, de que Não realmente é. não, sabe? Tem minuciosamente cada detalhe E e se que já foi programado antes na nossa passagem aqui como nosso planejamento reencarnatório, né? Então é detalhes que a gente na hora que entende tudo isso espiritualmente, a gente vê como a espiritualidade é bonita, né? E como ela tem esse poder de respostas que às vezes a gente não consegue se explicar. Quando a gente se coloca como instrumento, as coisas vão acontecendo. E Total. mocinha, você se prepare, que esse filme vai além das fronteiras. Você pode ter certeza Ah, que ele vai levar essa mensagem de despertar por todo o mundo. eu É, espero. é uma sensação que eu acho. Que eu tenho certeza. Vamos ver, tá gravando, né? Então vamos no futuro falar sobre. Não falei? Porque assim, o que que eu noto? Eu sou um bandista, mas a minha casa, a casa de cura que eu represento, é uma umbanda universalista, que significa que é uma casa espiritualista. A Uhum. gente não tem barreiras para energia. Toda energia que vem trabalhar para o bem é bem-vinda na nossa casa. Então a gente consegue trabalhar com a parte, com a linha de Kardec, a gente consegue trabalhar com a energia de seres estelares, a gente Amo. consegue trabalhar com tudo que você pode Foi imaginar. isso que eu senti indo lá, como na primeira vez agora que eu fui. Eu senti muito, assim, essa presença de vários, assim, mentores, entidades, e ao mesmo tempo essa abertura de você poder, na verdade, ali se conectar com quem você acredita, com qual o seu guia, né? Então, poder ver ali a presença dos pretos velhos, São Jorge, isso nossa, eu me senti muito no meu lugar, porque o meu lugar hoje em dia que eu falo que eu não me rotulo é esse.
É assim, ó, é aquela oração que eu vou. Gratidão a todos os ancestrais, antepassados, seres de luzes, É isso. pleidianos. É Porque isso. no final das contas, é assim, é nisso que eu acredito também, é essa espiritualidade toda, e a gente às vezes não tem nem ainda noção dos que a gente nem sabe que existem e Eu existe. tô me emocionando aqui porque, assim, falar de espiritualidade, falar com essa leveza, com essa abertura, é libertador. É libertador. Porque ainda hoje, muitas pessoas botam barreiras onde não tem que ter barreira. Ah, porque a minha religião não tem minha. É a forma com que, para mim, faz mais sentido. Mas Aonde para o você outro se sente melhor. irmãozinho, faz sentido de outra forma. E tá É, tudo e tá bem. tudo bem. O importante é te fazer alguém melhor e trazer o despertar É. que vem de dentro para fora. E eu Uhum. tenho certeza que não por acaso essa escolha foi você e os seus colegas, né, de atuação para representar esses espíritos que vão trazer essa mensagem, que vão tocar realmente no coração das pessoas para parar para pensar. Se a pessoa parar para racionalizar, que às vezes as pessoas vão fazendo as coisas no piloto automático, ela nem Uhum. percebe, e aquilo é tão natural do dia a dia, fica tão. Eu falo que é a Matrix. É bem por aí mesmo. E aí, se a gente vai por esse raciocínio de entender, né, que todo mundo tá com aquele óculos, é esse piloto É, automático que a gente não consegue enxergar. Aí, quando você sai da Matrix, que você tira o óculos, você enxerga ali algo que, opa. Mas é, você tem que estar o tempo todo, né? Porque o mundo te puxa pra Matrix. sim, E aí, você sair fora da Matrix, que é o desafio. E aí, são poucos, realmente, porque isso a gente veio aqui como se fossem todos chipados, né? E ao mesmo tempo, esses espíritos desencarnados estão ali o tempo todo nos colocando esses chips pra gente não enxergar, porque eles não querem que a gente evolua, não querem que a gente exatamente. tenha essa conexão, né, com a luz. Exatamente. Então é um caminho assim muito, ai, muito persistente. Eu falo assim que eu no começo achava que, nossa, aquele entendimento, né, lá de trás, tô conectando com Deus e agora não, cada vez mais você vai criando as responsabilidades, você vai entendendo que quanto mais a gente vai para essa conexão, mais a gente tem que ter essa responsabilidade de realmente entender que estamos aqui para evoluir. É uma evolução, é um caminho que vai ter desafios o tempo todo, mas a gente tem que estar, cair, levantar, e sair da Matrix, acreditar realmente que tem algo ali e, e, e puxando o colega que quer sair junto para poder também estar fora dessa Matrix, porque no final das contas, tá todo mundo no automático. E é esse despertar que precisa para sair desse automático, para começar a pensar nos próximos passos. E falando nisso, Letícia, eu imagino que agora não está dando nem tempo para pensar muito, né? Correria aí de estreia, acabou a gravação. Mas no futuro, já começou a pensar em alguma coisa? Você já começou a escrever alguma coisa sua, assim, já te despertou esse novo momento? Ou ainda está ainda no momento só filme? Só do filme do Sexo e Destino? Então, isso tocou Te numa, peguei, hein? tocou numa pergunta muito boa que ultimamente eu tenho muito me feito. Porque eu acredito muito, assim, dentro da minha carreira como atriz, hum, em ser sempre um camaleão, sabe? Acho que o poder do ator é se transformar 500 mil vezes em personalidades, identidades de formas diferentes da deles. E E também isso em relação a tudo de comédia, de todos os tipos, né, de filme, teatro. Eu vim do teatro e depois já fui para audiovisual. Então, para mim essa arte, ela é muito vasta e eu tenho muita vontade, assim, de sempre estar permeando em vários caminhos, sabe? Mas o caminho de doutrinação espírita me pegou muito quando me veio isso, porque a oportunidade do filme do Sexo e Destino, por eu me conectar com esse meu passado que eu falei, né, de já ter sido já, na verdade, não abri aqui, né, desde nova eu tenho conexão com o kardecismo, fiquei 10, 15 anos no centro espírita, e quando me veio a oportunidade do filme, eu vi como algo que era a resposta de todo o porquê de eu ter ficado 10, 15 anos ali, sabe? Porque eu tive a oportunidade de usar toda a bagagem de conhecimento, de toda a minha experiência que eu tive para poder colocar em prática no filme. E isso foi muito, muito prazeroso, assim, num lugar muito gostoso, assim, de fazer, porque era como se eu estivesse pegando, mergulhando num universo que já tinha sido muito parte, assim, da minha vida
por 24 horas, sabe? Então, sabe quando você, na verdade, só tá ali com tudo dentro de si e só vai resgatando tudo aquilo? Então, fica mais fácil, né, da gente mergulhar quando a gente se identifica naquele universo. E quando eu fui me identificando, e usando toda essa bagagem, né, esse repertório todo, eu fui vendo que eu tinha uma facilidade de permear naquele universo também e poder ser usada realmente como instrumento. E assim como esse filme eu quis muito ser um instrumento e coloquei como um propósito dentro da minha vida, eu, no começo eu falava, não, esse filme vai ser diferente, esse eu vou usar como propósito realmente. Os outros que eu fiz, né, profissional, mas esse tem um lugar diferente no meu coração. Eu não tive nem, assim, de verdade mesmo, eu não tive nenhum interesse de forma material, assim, em cima desse filme. Pra mim, ele sempre estava no lugar de que eu tinha como uma oportunidade de cumprir meu propósito. Mas eu tinha na cabeça de que era ele só. Eu cumprindo com ele, já tava já paga. Eu Vai. cumprindo só com um, sabe? Mas ao longo desse tempo, eu fui me perguntando, e aí? Será que, na verdade, eu ainda não tenho que... Isso daí, na verdade, não foi um sinal de que era uma porta aberta para eu permear mais? Então, nesses dias mesmo eu falei com o meu produtor, falei, ai, tem mais algum filme aí espírita? E ele, dois da obra, né, de Chico, não, de André Luiz, né, de Chico. Aí eu falei, ai, meu coração tá pedindo tanto para que eu faça algo novamente, assim, que... E aí eu tô nessa dúvida, Se eu tô coloque nessa me como perguntar, instrumento. sabe? Se coloque como instrumento. E até o financeiro, eu falo que quando a gente não coloca o financeiro na frente da espiritualidade, tudo acontece, inclusive o financeiro. É É, impressionante como as coisas vão fluindo. É só a gente se permitir ser colocado no lugar onde a gente deve estar. é, E vai que tu vai, você vai longe, você vai ver. Esse filme e todos os que participam dele vão colher bons frutos, eu tenho certeza disso. total. Falando da Marina, eu estava aqui pensando, estava olhando ali sua imagem, a gente está com um banner aqui, né? No filme, na vida dela, né, ela teve relações de traição, né, relações duvidosas. E muito se fala, Letícia, sobre relacionamentos, fala assim, é kármico, é kármico. E talvez se prove isso com a relação que a Marina teve com as famílias, com os seus relacionamentos. No teu ponto de vista, você acha que isso tem sentido? Não, total, assim, eu acho que claro, né, a gente não pode negar o karma, mas às vezes tem o karma, às vezes tem o dharma, e ao mesmo tempo toda essa ligação de vidas passadas é explicado nesse filme, porque mostra também as vidas passadas dos Dos personagens, dos espíritos, personagens. entendeu? Então se explica daí do porquê que hoje um, tem esses defeitos, tem esses vícios, né? Do porquê que um com o outro se atrita, aí quando vê ali, né, o que aconteceu ali na vida passada. Porque às vezes a gente tem pessoas, né, que aparecem na nossa vida que a gente parece que é mais forte, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Exatamente. E aí quando a gente descobre, né, que já tinha algo ali de vidas passadas, a gente consegue ter uma explicação melhor e entender do porquê que ali é tão vulnerável, né, naquele lugar. Mas eu eu gosto muito do entendimento espiritual sobre a gente realmente ter um planejamento reencarnatório antes. Porque daí isso explica muito o fato do, né, por que que eu tô vindo aqui nesse parentesco espiritual com essa mãe, com esse pai, entendeu? Eu acho que isso tem um grande. É uma cruzada ali que não. É cada detalhe ali que quando a gente entende realmente, a gente vê que é escolhido a dedo. E aproveitem a viagem. Aproveitem agora os desafetos, ainda que você não ame, né? Que você possa, pelo menos, não odiar. As relações difíceis é importante, enquanto há tempo, rever. Pelo menos você se libertar. Porque a gente não pode falar pelo outro. Às vezes existe uma reciprocidade de ódio, de rancores, que a gente alimenta.
A gente tem o direito, o livre-arbítrio de frear isso, de cortar isso. A E gente se não. não for nessa vida, vai ser na próxima. Aí é sobre isso que eu Então ia vamos resolver falar. agora. Aproveita agora que ainda dá tempo. Já que não gosta, já pensou tudo de novo, encontrar lá na Eu, frente. eu brinco, eu não quero voltar pra Terra. Não, melhor não. Assim, encarnar não é fácil, né? Para os fortes, a gente vê que não existe assim, por mais que a gente busque a felicidade, que aqui tenha também a felicidade, mas é um momento realmente de muitas provações. Quando É um nasce corpo, eu acho, ainda uma matéria que ainda tem muitos vícios carnais. E se a muitos, gente acreditar que tem uma morada um pouco, eu falo, né? Tem várias moradas na casa do Pai. Até o exatamente. mundo das luzes. A gente tem que pensar ainda que a gente não tá próximo desse mundo das luzes. Não, a gente Ainda está tem longe várias. Mas a demais. gente também já passou aqui milhares de vezes, né? Na verdade, cada um tem a quantidade que passou. Eu tenho certeza que eu já passei várias vezes, mas eu nessa vida, se não for um divisor de água, eu não, Aí, sabe? aí, Não quero mais. Eu quero pois é. pelo menos uma moradinha um pouquinho melhor. Só um degrau melhor, mas voltar pra cá não. Porque assim a gente vai subindo até chegar nesse mundo das luzes, que eu acho que daí o espírito vai estar mais leve, a gente vai ter menos esses vícios carnais, e aí vai ser mais fácil da gente conseguir lidar com essas tentações, porque o problema é que a nossa matéria também Não colabora, ainda né? Não colabora, a não verdade é colabora. E essa. aí é A difícil gente passar por realmente. aqui, porque a gente tá o tempo todo na tentação, o Mas eles tempo sabem todo sendo. disso. Eles sabem disso. Agora, se a gente fizer assim uma análise da história, né, que a gente estuda na escola, em filmes, coisas que ali são fictícias, outras não, tem um pouco de sentido, outras o pessoal inventa um bocadinho, mas enfim, você olha para trás, nunca foi fácil. Cada época teve suas dificuldades, né? É, grandes pandemias já tiveram em outros momentos, guerras o tempo todo. Cara, eu fico me perguntando por que brigavam por terras antigamente, isso era o que mais tinham. Hoje já tá tudo mais povoado, mas você imagina, há 500 anos atrás, era só terra para que vai brigar? Se tem um monte, vai morrer. A galera daquela época já foi, já voltou e não levou nada. E eu acho que essa consciência está chegando aos pouquinhos. Tu Tá. vê que o kardecismo foi decodificado, depois ele foi sendo decodificado primeiro, depois modificado de acordo com o nosso entendimento, o potencial de O entendimento. evangelho é nada mais é do que a Bíblia. Exato. E assim, você pega eu costumo dar esse exemplo, que se a gente pegar um livro numa língua que a gente não sabe falar, que a gente não domina, pode estar os segredos maiores do mundo ali, mas se você não sabe ler, vai dar na sua mão, você vai folhear e nada vai entender. Só que Exato. a partir do momento que você começa a amadurecer e começa a entender aquela língua, você começa a despertar. E eu acho que é isso que está acontecendo. Muito dessas conexões espirituais veio através de Chico e tantos outros. Esses benfeitores, né, que foram permitidos passar por aqui. Às vezes eles nem tinham que estar aqui, mas eles desceram assim como Jesus para poder ser instrumento e exemplo, né, para nós. Eu Exatamente. acredito assim que ele foi prova viva disso. Amor. E olha o que que a gente fez, né, com Jesus nas vidas passadas. Então, a gente também chegou num processo de evolução muito grande, né? Porque em vidas passadas a gente crucificou quem hoje a gente Ele foi a maior acredita ser prova de amor, né? Não nossa prova tem de amor, quem possa nosso falar. exemplo. Maior Messias realmente que passou aí E 2000 de e... perdão, né? Porque olha o que que ele fez, ele nos perdoou. E é muito lamentável que muita gente ainda não entenda isso. Que fale de Jesus ainda plantando preconceito, discórdia, não entendendo nada do que de verdade o grande Messias trouxe, que Um foi grande ensinar o Messias, amor, que foi ensinar isso, o o perdão, perdão. que foi ensinar pra gente o que é ser uma pessoa melhor para chegar mais pertinho da morada do Pai. Com Mas certeza. assim, eu creio, como eu falei, que eu acho que com o tempo, mesmo com tantas coisas não bacanas ao redor do mundo, guerras, violência, mas eu acho que esse despertar vai chegando e mais uma vez eu digo, eu tenho muito para mim que um filme igual a esse, livros, porque livros são incríveis, mas muita gente não tem acesso à leitura, não tem hábito de leitura. Uhum. E tem leituras que acabam sendo um pouco difíceis de entender para muitos ainda, né? Uhum. E quando traz uma adaptação no filme, fica muito mais fácil você ter aquele entendimento, fica lúdico, né? Fica uma linguagem mais didática também pra gente, às vezes, ilustrando, a gente consegue ter mais essa linguagem
de concretizar o que a gente está vendo, de realmente fazer ligações com o que a gente já passou. E eu acho que essa linguagem moderna faz total diferença para também outras pessoas entenderem, né, esse linguajar, porque tem um linguajar muito complexo, né, o Sim, espiritismo. muito. Assim como todas as doutrinas, né, Sim. ele tem também. Mas trazer isso um pouco mais didático fica fácil o entendimento. Eu não sei se você já ouviu falar da história da Umbanda, mas ela nasceu dentro de um centro kardecista. E foi justamente um médium, ele passava mal e levaram ele em psiquiatra, ele jovem ainda, em vários médicos, porque ele recebia entidades e parecia que ele estava ficando louco. E chegou um momento que falaram assim, não, leva ele no centro espírita. Levaram lá em Niterói, no centro espírita. Chegando lá, estou encurtando a história aqui só resumindo, chegando lá, os mentores, né, os médios que viam, podiam ver os espíritos, que eram médios videntes. Tava lá que era o Zélio, que era o menino, e os espíritos, e tinha um espírito do lado dele que se manifestou e falou que ele ia fundar uma religião que era para falar com as pessoas mais simples, seria a Umbanda. E aí trouxe uma curiosidade que os médiuns videntes não viam, ele se intitulou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas os médiuns que estavam vendo aquele espírito viam como se fosse um freio, uma outra imagem, Uhum. para você ver como o espírito tem várias roupagens. E daí nasceu a Umbanda, que tem uma briga danada falando, essa Umbanda já existia, os orixás sempre existiram. Sim. As entidades sempre existiram. Eles simplesmente se juntaram e abriram essa instituição religiosa chamada Umbanda, aonde foi abrangendo várias culturas, que é justamente para falar de uma linguagem mais simples, para acessar as pessoas que não tinham a capacidade de ter o entendimento de um livro de Uhum. Kardec, que não é nada fácil, embora seja lindo. E eu vejo muita evolução também naquele momento, porque lá atrás ele era cético, ele não acreditava em nada, o Kardec, ele era um cientista, né? Sim. E ele foi escolhido para poder fazer esse estudo sobre espiritualidade e trouxe toda essa ferramenta que a gente usa até hoje. Mas eu vejo que ao longo desses anos, muita coisa chegou nova também, muita Coisa. coisa para a gente despertar. O filme mesmo, Nosso Lar, né? Ele também foi um divisor de águas, assim. Eu acho que ele veio muito forte para as pessoas entenderem o que que era umbral, Que era um né? suicídio inconsciente. Para onde a gente ia depois. Muita Exato, gente. André Luiz, a gente pensa, né? Mas André Luiz, gente, se vocês pegarem a história de André Luiz, ele também teve as Exatamente, suas. foi um errante também. Você falou aí na conversa sobre Chico que talvez ele nem precisasse estar aqui. Ou precisava, a gente não Ou sabe. Eu precisava, acho que ele já sim. até falou de outras vidas dele, mas ao longo das nossas existências a gente vai evoluindo ou não. Então, Uhum, assim, por vezes a oportunidade que nos é dada para a gente evoluir é o agora, né? é, Cada vivência que a gente tem é uma oportunidade nova. sim. E aproveita, gata, que a tua experiência, a tua oportunidade está agora como instrumento aí Amém, para amém, ensinar, para aprender. Eu acho que todos amém. nós, eu estou brincando Todos assim, nós, porque eu você vejo. também está aqui agora, a gente fazendo esse podcast, está abrindo aqui para a gente falar desse filme, também está sendo usado. Com certeza. Deus nos uniu já. A gente contou esse programa, o podcast da Casa de Cura, surgiu porque nós fazemos um trabalho muito interno na casa. A gente fazia um trabalho, você viu que a casa enche, é uma casa que tem um público já. A casa vai fazer 9 anos agora, é uma casa novinha, falando de Nossa, espiritualidade, mas ela foi crescendo. E aí a gente, na época da pandemia, a gente chegou a fazer umas lives bem amadoras, assim, e deu super certo, as pessoas gostavam. Mas no mais mesmo a gente fazia um trabalho interno. Aí o preto velho da casa chamou o André, que é o dirigente da casa, e falou para ele: olha, você vai começar a falar para fora. Não falou exatamente o que era para fazer. E André foi intuído de fazer o podcast. Por quê? Para falar de espiritualidade, não só de Umbanda. A gente está falando aqui de várias formas de praticar a espiritualidade, que é para levar informação, um justamente para. canal, E a gente está aprendendo tanto, Letícia. Cada um que imagino. chega aqui na nossa frente para bater um papo é tão gostoso. A gente, cada vez que entrevista, a gente já fez algumas, acho que já mais 13, 14 entrevistas aqui. O trabalho também está novinho ainda. E a gente, assim, cada vez mais está aprendendo com vocês. Isso está sendo muito lindo. Ah, eu pode me convidar mais vezes, porque
trocar sobre esse assunto com pessoas que eu sei que têm esse Vamos, entendimento e essa liberdade é maravilhoso, né? vamos Porque fazer um combinado? liberta quem tá aqui desse lado, liberta você também, para quem vai ver, se identificar e aprender. Nossa, muito vivo, muito bom saber, parabéns. Então, aqui agora gravando, eu vou fazer um combinado com a Letícia. Se ela escrever um livro sobre o tema espiritualidade, os próximos filmes, se ela fizer sobre esse tema, ela tem um encontro marcado com a gente aqui para falar sobre isso. Olha isso, Olha bem, hein? olha Tô isso. firmando o contrato Eu aqui, hein? acho que isso é você acessando alguma coisa, hein? Vamos esperar e a gente Escrever descobre. um Aí a gente livro, eu volta, acho que teve a um, gente um volta nessa acesso. história aí. E olha que ela não me falou nada não, hein, pessoal? Eu que tô Nada, aqui nada. falando, eu que tô aqui já botando pro universo, é só Botou no meu colo colher. esse. É só colher. Que você possa escolher, colher bons frutos de todo esse aprendizado. E a gente ainda tem 14 minutinhos para falar aí sobre a história do filme, sobre a Letícia. Queria que você falasse um pouquinho mais também de você. Eu acho que vai ser muito legal que quando surgir o filme, você vai ficar mais ainda em evidência e as pessoas vão querer saber quem é a Letícia. A Letícia, fora também da. Que é muito, todo mundo tem curiosidade de saber o artista, né? O ator. Quem é o ator por fora das câmeras? Ai, essa pergunta É muito difícil. é muito difícil de responder, porque eu acho que a gente vai descobrindo quem é a gente ao longo dessa caminhada o tempo todo, né? É como se o tempo todo a gente estivesse nessa Uhum. transformação, nesse trocar de pele, né? E, e assim como eu citei também que eu acredito que nesse caminhar de objetivo de ser um camaleão, eu me permito muito também a permear em conhecer vários universos diferentes, personalidades diferentes, para poder entender aquilo e poder permear naquele universo diferente. É para mim algo é transformador para mim, porque eu acabo aprendendo com aquilo que eu acessei de alguma forma. E se aquilo veio de alguma maneira também com algo que eu precisava ali aprender, eu acho que também já cumpre esse propósito, sabe? De eu também usar aquilo a meu favor para eu poder evoluir. Mas estou abrindo isso porque ultimamente, por estar gravando e por estar fazendo vários filmes e diferentes personagens, é como se eu tivesse o tempo todo assim, pera, essa não sou eu, essa é a personagem, e indo para esse lugar, sabe? De entender quem sou eu de verdade, assim. Porque quando você vai num loop muito grande de gravações, você vai acessando muito identidades. E são diferentes, e às vezes são identidades que você nunca nem não, não não conhecia, ou ao mesmo tempo não iria ter, ou às vezes iria ter, ou às vezes você descobre que era algo que você tinha e você não sabia. Então você acaba aprendendo com essas identidades, sabe? Mas também fica difícil, às vezes, de você separar o que que é do ator, o que que não é do ator. Às vezes chega nesse. E eu tô um pouco nesse copo, assim, eu tô numa fase, assim, que eu tô tentando parar e refletir exatamente essa pergunta sua, porque esses 2 anos eu vim num automático muito grande, assim, sem parar. Então, esse parar é agora que está sendo necessário para eu conseguir trazer mais de perto essa reflexão. Vai misturando, né, tudo. E, mas enfim, assim, eu vou tentar responder algumas coisas que eu tenho como entendimento, né, de mim mesma. Eu, eu tenho 20, vou fazer 29 esse ano. Desde pequena, assim, que eu queria ser atriz, isso já era algo que nasceu, assim, muito grande, assim, dentro de mim, mas eu não tinha o aval da minha família, principalmente do meu pai. Então, eu tive que ainda fazer outros cursos, fiz nutrição, ele falava que eu tinha que ter um currículo de respeito, que ele não tinha colocado filha no mundo pra... Não vou nem falar a palavra que ele usou, mas nesse lugar, sabe? E ainda esse preconceito, né, muito antigo, que hoje, graças a Deus, eu acho que veio também, assim como o espiritismo, né, quebrando as barreiras, né? E então poder estar sendo usada como instrumento nesse lugar da minha arte, eu acho que é é surpreendente, né? E ao mesmo tempo também faz pessoas também despertarem para esse outro lugar de enxergar, né? De realmente acabar com esse preconceito, né, do ator. Porque às vezes a gente tem uns entendimentos antigos que limita muito, né? É uma cabeça fechada que
te coloca num lugar muito pequeno do que realmente a arte representa e do porquê que realmente existe a arte, né? Porque a arte, se ela for usada para o bem, ela é transformadora. Como agora. Mas a Letícia trouxe duas reflexões aqui. Primeiro que quando a gente acredita em algo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Ah, Mesmo quando as pessoas não acreditem nele. Você acreditando já está suficiente e que a gente possa fazer acontecer para chegar onde a gente quer chegar. E segundo que, para falar de papai e mamãe, não tem jeito. Nós aqui na Terra, quando a gente chega, a gente faz o melhor que pode, mesmo não sendo exatamente o melhor. Então, sobre nossa criação, imagina como é, nós já erramos agora, imagina eles. E os pais deles, como erraram com eles. Então, eu creio muito que ele errou tentando acertar. com certeza. É o amor incondicional, às vezes a forma de expressar esse amor, que por vezes a gente não entende e é difícil mesmo. Mas é mais um segredo da vida, né? Que a gente chega aqui e a gente tem que aprender tudo. Inclusive, quando a gente tem filhos. Tu não tem filhos, né, Letícia? Não, não. Mas eu quero ter, mas Então, quando, ainda tô na. Daqui quando, a- 10 anos. quando a gente tem filho, a gente começa a ver quantas coisas que a gente critica de papai e mamãe que eu olho fazendo igual. A gente vai repetindo o padrão e a gente se policia, lógico, Uhum. para É, tentar os padrões ancestrais. repetir só o que foi legal, né? O que não foi, a gente não fazê-lo. Mas assim, Mas pra você ver, o meu pai hoje em dia é meu maior apoiador. e que lindo, olha que legal, olha que legal. Então é o que eu falo, né? Acabou sendo transformador pra ele também, porque ao longo dessa persistência minha, ele também foi vendo que daria pra ir para um outro, mesmo dentro da arte, tinha um caminho diferente do que ele imaginava, né? Então isso é quebrar essas barreiras e esses padrões ancestrais que nos limitam às vezes da gente fazer diferente, quebrar, né? É Com isso. toda essa ancestralidade forte que a gente tem atrás, nos prendendo, nos amarrando. Aproveita essa encarnação. A gente já trouxe essa conversa aqui. Aproveita para rever, para acertar, né, para modificar o que puder, que ainda dá tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem, mas a gente tem o agora, que é o mais importante. Então, que a gente possa começar a dar o nosso jeito de começar a mudar o agora. É. E eu ouvindo você dizer também, né? Quem conheceu, vou falar a Adriana, quem conheceu a Adriana não vou nem muito longe, não. 5 anos atrás já não conhece mais. Porque a gente vai se moldando, a gente vai mudando. Muda gostos, muda É personalidade, isso. muda frequência, muda E tudo. que bom, né? Não, essa é a mágica da vida, é poder mudar, né? Uhum. Eu acredito que a sua carreira deve ser muito interessante. Você falou das várias personagens, mas dentro da vida real a gente também pode viver vários personagens. A gente pode entrar e sair deles quando acaba aquele projeto, que a gente entende que o ciclo fechou, O ciclo fechou. volta com outro personagem É e, isso e aí. recomeça que dá certo. É entender exatamente isso, quando os ciclos se fecham pra tudo, né? Porque daí a gente entende que aqui foi um cumprido, agora eu tô pronto pro É novo, isso. pro próximo desafio. É isso. Letícia, está chegando ao fim, falta pouquinho. Eu só vou falar dos nossos apoiadores, que a gente tem esse projeto graças a algumas pessoas que ajudam a gente nessa caminhada. A gente tem o J2R, que é uma construtora que ajuda a gente. Eles fazem terraplanagem, construções das mais diversas. É, então, assim, pessoal que precisar de construtor J2R, colchões Simmons. Colchões Simmons é um luxo. Para quem precisar de um colchão que a gente passa a maior parte da nossa vida fazendo o quê? Dormindo, ou deveria, né? Uhum. E Colchões Simmons é um grande apoiador, a gente agradece muito. O link tá aqui no QR Code. Quem quiser informações das lojas parceiras, é só acessar e tem desconto. E ó água, pessoal, aqui, ó. É água de qualidade, é saúde. É uma água que não é uma água comum, é uma água adicionada de sais. Ela realmente suplementa muito dos minerais que faltam no dia a dia. Tem vários tipos, tem isotônica, tem ozonizada. Escolha a que for melhor para a rotina. pH E maravilhoso. pH, e ó, aqui eu sempre falo que eu não posso falar, Letícia, porque aqui, ó, é PHODA. Se eu falar, vão falar que eu tô falando palavrão aqui. Então eu não falo, eu só soletro. Mas é isso, PHODA é a água. Ela é a versão de meio litro que vem com tampinha. As demais, elas não têm tampinha, elas
condição de destacar em Gente, beber. adorei. Ó, você vai ganhar um kit de presente do nosso apoiador para você experimentar. Realmente é saúde. E aprove gestões de condomínio. Síndico profissional, pessoal, eu sei que tem gente que passa um perrengue aí em gestão de condomínio. Aprove gestão de condomínios. E é isso, pessoal. Vou deixar a Letícia fazer as considerações. Convida, Letícia, chama esse povo para convidar a família, cinema, passear, sair de casa, sair, ver, né? Comer uma pipoca. Convida o pessoal para a estreia que tá aí. Tá aí. Menos de 24 horas, já em todos os cinemas, né? 21 de maio. E vão, gente, convida todo mundo mesmo, porque assim como a gente abordou aqui, tem um poder enorme de conectar corações, de despertar, de trazer uma mensagem muito forte que eu tenho certeza que todo mundo que entrar lá vai sentir e sair com esse sinal de, de despertar muito forte para a gente poder fazer essa virada de chave. Então, quem quem puder ir prestigiar o Espiritismo, prestigiar essa obra e também levar adiante, vai estar fazendo essa caridade, como eu disse, né, Emmanuel, é a divulgação do Espiritismo e cumprindo com esse propósito que André trouxe através de Chico, essa obra para realmente fazer essa doutrinação enorme. Programa de família, hein? Chama a família toda. Tem classificação etária? Tem, mas é a classificação normal, assim. Não, então Que pode assim como levar a eu disse, a família. linguagem é boa por isso, porque ela vai acessar muito jovens, trazer, sabe, muito de perto assim para tanto para mais velho quanto para mais novo, então todo mundo se identifica, vai com a família, porque vai todo mundo vai ser bom, sabe? Porque vai ter essa identificação muito próxima. A gente lembra que a Letícia falou, estreia amanhã, só que a gente vai ao ar na quarta-feira, 21. A gente está gravando hoje, mas então o pessoal tá já nos cinemas, é só vocês correrem que vai estar lá. Marca aí, aproveita o final de semana para estar prestigiando esse filme maravilhoso. É isso aí. E quer fazer um agradecimento, quer mandar um beijo para alguém, aproveita. Tem 2 minutinhos aí para você falar. Bom, quero fazer um agradecimento por terem me chamado aqui, abrindo, né, as portas para a gente poder estar falando do filme. Então, agradeço A gente especialmente a agradece. você, Adriana. Obrigada. Quero mandar um beijo à Juliana Martins, que foi quem me trouxe também essa ligação contigo, porque é através dela que eu pude conhecer o seu trabalho, conhecer a casa também de cura, que achei maravilhosa. Assim, realmente eu me senti num espaço muito leve, muito bom, assim, que fazia como se eu estivesse dentro de um espaço que pertence, assim, ao lugar da onde eu acredito, da onde eu realmente também peço essa conexão. E achar um lugar quando a gente se identifica assim, não é qualquer um, né? Por mais que tem vários, mas quando a gente acha um lugar que nos abraça nesse lugar, a gente se sente em casa. Então, foi muito bom poder conhecer de perto todo esse trabalho. Poder também estar aqui falando abertamente sobre toda essa espiritualidade. Parabéns por realmente você estar fazendo esse trabalho. Eu acho que é um canal que vai ser também uma doutrinação muito forte para várias pessoas de diferentes formas, né, de aprendizado, ensinamento, e para quem aí de diferentes doutrinações, né? As pessoas, às vezes, a gente tem esse preconceito, mas eu acho que isso aí vem para quebrar essas barreiras e cada vez mais a gente ir fazendo essa transformação que está acontecendo já, né? O Espiritismo, graças a Deus, a gente sente e tá, igual você falou que acredita, eu também acredito e pode ter certeza, tá evoluindo, estamos evoluindo, né? Cada vez mais sendo mais leve de poder falar sobre isso e ao mesmo tempo cada vez mais as pessoas vendo que é algo que responde várias respostas e é algo que realmente também vem para nos ajudar, né? Para agregar. Para agregar. E conta pro pessoal a sua. Vai estar na fanpage aqui, mas a sua rede social para as pessoas seguirem e prestigiarem cada vez mais seu trabalho e acompanharem. Isso é necessário. Arroba Letícia Augustin. Podem seguir lá. Também seguem também o arroba do filme, Sexo e Destino, que lá vocês vão poder Boa. acompanhar tudo já. Inclusive já tá tendo várias postagens, né, de como que foi todo esse pré. Então, já vão lá seguir e acompanhar. E
Ai, gente, é isso. Vai estar em todos os cinemas, todo esse elenco maravilhoso, que tem várias pessoas aí que, né, já são bem conhecidas e que já fizeram Verdade. vários projetos e trabalhos muito de referências, assim, muito boas. Então, é realmente um projeto que tá muito vivo e, ao mesmo tempo, foi muito bom tá dentro e preparado realmente para que a gente consiga também imprimir essa imagem muito boa, assim, é um... Ai, agora me enrolei. Agora só agradece e eles estão. A gente está ansiosa. Eu acho que você está ansiosa também. Tá chegando a hora. E a gente vai agradecer. Agradecer a todos que assistiram, a todos que vão assistir, que vai ficar gravado. A gente vai fazer os cortes. Agradecer a sua presença aqui com a gente. E a gente agradece a todos. E, ó, amanhã, hein, pessoal? É No isso caso, aí. hoje, que aí vocês vão estar assistindo no dia que vai estar a estreia. Sexo e Destino. E depois comentem. É isso. Axé, Gratidão, axé, gratidão. gratiluz.